Shalom, ou se você preferir, a graça e a paz e o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Bom dia, vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Lucas capítulo 12, iremos ler do versículo 22 ao 38. Vamos lá. E ele disse aos seus discípulos: Por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Versículo 23. A vida é mais do que a comida, e o corpo é mais do que o vestuário. Versículo 24. Considerai os corvos, que não semeiam, nem colhem, nem têm despesa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais vós sois mais valiosos do que as aves? Versículo 25. E qual de vós poderá, com os seus cuidados, acrescentar a um covo a sua estatura? Versículo 26. Então, se não são capazes de fazer as coisas mínimas, por que andais cuidadosos com o restante? Versículo 27. Considerai os lírios, como eles crescem. Eles não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Versículo 28. Então, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá vós, ó vós de pequena fé. Versículo 29. E não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa. Versículo 30. Porque todas estas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai sabe que necessitais destas coisas. Versículo 31. Mas antes, buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma pausa aqui. Muitas pessoas usam esse versículo 31 de uma forma erroneamente. Percebam o que ele está dizendo aqui, ó. Mas antes, buscai o reino de Deus, e todas essas coisas que ele está dizendo é o beber, o comer, o beber e o vestir. Quando nós nos dedicamos, nos empenhamos, nos dedicamos em buscar o reino de Deus, em buscar fazer aquilo que agrada a Deus, Deus ele nos sustenta, ele nos protege e ele nos veste. Ele nos concede o que comer, ele nos concede o que beber, ele nos concede o que vestir. E no versículo 29 ele fala para não ter uma mente duvidosa, não ter uma mente de infrutífera na fé. Ele está dando aqui um direcionamento para os discípulos não se preocuparem com coisas, sabe, pequenas. Antes nós temos que buscar a Deus, buscar ter relacionamento com Deus. E ele fala no 32, não temais, pequenino rebanho, porque é aprazível ao vosso Pai dar-vos o reino. Deus ele se agrada em querer nos dar o reino dele. Mas para isso, nós temos que exercer essa obediência a Deus. Fazer aquilo que agrada a Deus. Buscar o reino de Deus para nós é buscar tudo o que agrada a Deus e praticarmos no dia a dia. E Deus ele se agrada em nos dar isso. Todos os dias ele quer que nós façamos aquilo que agrada a ele. Isso é a vontade dele, isso é o reino dele. Versículo 33. Vendei o que tendes e dai esmola, provei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros inesgotáveis no céu, onde não chega ladrão e nem a traça corrói. Versículo 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Mais uma vez ele dá uma exortação falando, ó, se vocês estiverem se dedicando pelas coisas terrenas, então vocês vão viver pelas coisas terrenas e vão ficar na terra. Agora, se vocês se dedicarem pelo que é eterno, vocês conseguirão um tesouro imenso no céu. Esse tesouro imenso no céu é a presença de Deus. Não é que tu vai ter ouro, diamante, joias, luxúria, não. A coisa mais preciosa que nós temos é a presença de Deus. É poder habitar onde Deus habita. É poder estar onde Deus está. E com a presença dele.
Versículo 35. Estejam cingindo vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas. Ele fala para nós termos perseverança, para termos força e manter o Espírito Santo ativo em nós. Sede vós semelhantes aos homens que esperam vosso Senhor retornar das bodas, para que, quando ele vier bater, ele possa abrir-lhe imediatamente. Versículo 37. Abençoados são aqueles servos que, quando vier o Senhor, os ache vigiando. Em verdade, eu vos digo que ele se cingirá e os fará assentar à mesa. E chegando-se, os servirá. Versículo 38. E se ele vier na segunda vigília ou na terceira vigília, e assim os encontrar, abençoados são esses servos. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo faz uma figura, um modo figurativo, para nós mantermos a perseverança no reino de Deus, com a mente na vinda dele. Ele dá uma alusão aqui do arrebatamento, que nós temos que estar vigilante para que quando ele vier no arrebatamento, nós não sejamos pegos de surpresa. Se ele vier na primeira vigília, ou na segunda, ou na terceira vigília, para nós não sejamos pegos de desprevenidos, de surpresa. Ele fala, abençoados são aqueles que ficam aguardando o seu Senhor. Aguardando o seu Senhor não de qualquer maneira, mas sim atento, praticando aquilo que agrada ao seu Senhor. Todos nós temos, sim, necessidade das coisas aqui da terra. Trabalhar, para nos sustentar a família, nosso lar, sim. Mas que nós possamos ter o reino de Deus em primeiro lugar. Comunhão com Deus todos os dias em oração. Comunhão com Deus tendo a palavra de Deus e principalmente a prática. O exercer a palavra de Deus é aquilo que agrada a Deus. É você estar colocando o reino de Deus em prática. Colocando aquilo que agrada a Deus em prática. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Que todos nós devemos estar, Senhor, vigilantes quanto à vinda do Teu Filho, Pai. Porque Ele vai vir nos buscar para nos levar para Ti, Senhor. Para o Teu reino. Que sejamos pegos, ó Deus, atentos, vigilantes, aguardando o Teu Filho, Pai. Eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja ativo em nós continuamente, nos caminhando para Ti, Senhor. Dá-lhe a bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Dá-lhe também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Excelente início de semana. Amém.